quieto, nós temos que estar bem centrado na palavra do Senhor. Nós temos que estar bem atento para cada detalhe que o Senhor falar conosco nessa noite, em qualquer momento da nossa vida. Ajuda, Pai, meu filho. Ajuda, Senhor, a tua filha que está querendo a ti nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, também aquele que nos assiste. Que Deus venha falar no seu coração todas as palavras que for falar daqui, dita aqui, através do Espírito Santo que deve alcançar você, onde quer que você se encontre, independente da dificuldade que você esteja passando. Desde já nós também agradecemos e agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Abençoa cada momento dos nossos irmãos. É isso que nós agradecemos em nome de Jesus. O Ministério do Louvor está com oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quanto inferno penso ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo era o mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela meus desejos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. E o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, revela a na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Agradeço por mais um Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade, meus amados. Diante de nós, vem cá, filho, em nome de Jesus. Vamos interceder pela vida do Pai, em nome de Cristo, cabeça de oração. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem vem com fé nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Estende as suas mãos para cá. São muitos nomes que estão nesse caderno de oração. Talvez você não deixou nenhum nome aqui, mas tem alguém da sua casa, da sua família, que precisa da sua oração. Interceda a Deus em favor dele agora. Pense nessa pessoa que está sofrendo,
essa pessoa que está passando dos seus piores momentos na sua vida. Creio que Deus é poderoso para alcançar essas vidas agora em nome do Senhor Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós te agradecemos, te adoramos nessa noite, te louvamos, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra, Pai, de poder estar na tua presença, na tua casa nessa noite. Pai, nós necessitamos da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Chegou o momento, meu Deus, de nós interceder em favor de cada nome. Chegou o momento, meu Pai, de nós orar em favor de cada vida, meu Pai, que se encontra nesse caderno de oração, cada nome que está aqui, meu Pai, cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, meu Pai, que os seus nomes estão aqui, meu Deus. Nós levantamos um clamor em favor dessas vidas. Só tu sabe o que essas pessoas estão passando, só tu sabe o que elas estão necessitadas, meu Pai. Mas juntamente com a tua igreja, nós clamamos em favor dessas vidas. Essas pessoas que se encontram enfermas, doentes, meu Pai. Essas pessoas que se encontram, meu Pai, na depressão, na angústia, na tristeza. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra satânica, todo o poder das trevas, toda enfermidade, toda doença que tem assolado essas vidas, meu Pai. Pelo poder que é no teu nome nessa noite, nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade, toda doença, Pai. Toca, meu Deus, com o teu poder, em nome do teu Filho amado. Restaura essas vidas, meu Pai, curando, libertando para a honra e para a glória do teu santo nome. Porventura, meu Deus, se tem alguém aqui nessa noite que entrou triste, angustiado, meu Deus, toque nessa pessoa agora, meu Pai, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Todo mal, toda enfermidade, toda doença, nós cancelamos e nós repreendemos para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Venha abençoar o teu povo nessa noite, que não me esforço para deixar suas casas, para estar na tua presença, para ouvir a tua palavra nessa noite, Pai. Que às vezes seja aqui transformada, que venha ser feliz, abençoado pelo poder da tua palavra que vai ser pregada. Fica conosco, Espírito Santo, a palavra é tua e as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui na tua presença nessa noite, Pai. Nós colocamos cada vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E quem crê dá uma linda saúde de palmas para o nosso Deus. Amém. Creio que Deus já alcançou, creio que Deus já visitou essas pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Desde já também, meus amados irmãos, agradeço a oportunidade. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Mais um apadrinho da palavra do Senhor para tocar no seu coração. Amém? E Léo, em nome de Jesus, diga que te usar, filho. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, tudo bem? Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória de Deus. Vocês que estão nos assistindo em casa, fique conosco, preste atenção que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Podem se sentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quem veio com fé nessa noite? Amém. Hoje eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações. Então eu gostaria que você ficasse atento no que Deus vai falar, porque eu creio que Deus ele tem uma mensagem para os nossos corações. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, 22. Glória a Deus. Mateus 6, 22. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai soberano, todo-poderoso, estamos aqui, Pai, para a honra e a glória do seu santo nome, Pai. E neste momento, Senhor, o Senhor cresça, Pai, e eu que diminua, Pai. Me usa, Senhor, para falar os corações do teu filho, Senhor, da tua filha que entrou nessa noite, Pai, precisando, Pai, buscando uma mensagem, uma resposta da parte do Senhor, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha a falar no coração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Contrário? Você não encontrou? Você pode acompanhar aqui comigo no telão. Nosso operador Cleide Marco já está colocando aí. E diz assim a palavra do Senhor: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Prossegue.
e grandes trevas serão. Glória a Deus. Aleluia. Coloca o tema, vereador Cleiton, para nós dar início. Gostaria que vocês repetissem comigo. Fé. Fé. Mais forte. Fé. Fé. É. A lente que nos permite a ver além daquilo do que enxergamos. Fé é a lente que nos permite ver aquilo, ver além daquilo que não enxergamos. Glória a Deus, aleluia. Assim como, vou fazer uma comparaçãozinha aqui, para nós podermos entender, sobre a educação, sobre o sistema escolar. Creio que todos conhecem a escola, todos, né? A educação ela é uma ferramenta, uma das ferramentas mais utilizadas. Para quê? Para que nós, como pessoas, se tornamos pessoas, venhamos a desenvolver o nosso comportamento pessoal, o nosso comportamento, o desenvolvimento profissional, através da escola, que desde pequeno. Então, isso é um sistema muito importante, a educação, a escola. E através da escola, nós venhamos a aprender. Mas por que eu estou falando isso? Porque o sistema é o mesmo de antes e de antes. O sistema pode ter aumentado a tecnologia, pode ter aumentado os celulares, computadores, vem tomando conta do mercado. Se você hoje em dia quiser se tornar um profissional bem sucedido, capacitado, você vai ter que enfrentar lutas, batalhas, através da escola. Mas o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo de antes. Como assim? Como que funciona a escola? Você vai para a escola, você vai, estuda determinadas matérias, você aprende, estuda, e aí, o que acontece? Aí é aplicada-se uma prova, e aí, dependendo do resultado dessa prova, do resultado da nota que você tirar, você vai ver se você está aprovado ou não, se precisa ficar de recuperação, se precisa repetir de ano. E enquanto nós não estudarmos de maneira para a gente passar de ano, a gente vai repetir. Não é assim que funciona? Tem algum professor aí, professora? É isso mesmo? Creio que sim, né? Então, quando nós não colocamos o nosso coração, nós vamos sempre ficar repetindo. E na nossa vida espiritual, é da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele veio com um propósito de nos ensinar. Jesus ele foi o maior professor de todos os tempos. Mas se a gente analisar as lições de Jesus, se a gente analisar os princípios de Jesus, as bases que são fundamentadas na palavra de Deus, ele veio para nos ensinar através da palavra, através do amor, através da humildade, da compaixão. Mas se eu e você não ficar sensíveis com os nossos olhos para poder enxergar, se eu e você não ficar sensíveis para poder aprender o que Jesus quer nos ensinar, é a mesma coisa que na escola. A gente vai ficar repetindo, às vezes caindo nos mesmos erros, às vezes as situações vai se tornando constantes e a gente vai caindo naquelas mesmas situações. Mas por quê? Às vezes porque a gente estudou direito, não? Será? Glória a Deus. E a gente tem que ficar sensíveis aos códigos que Jesus nos dá através da palavra dele. Um exemplo, esse texto mesmo aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo
Quem sabe o que é candeia? Candeia antigamente era aquelas lamparinas, era aquele, ou se considerado uma vela. Para quê? Se você não andasse no escuro, você não tropeçaria, né? Então, a candeia do nosso corpo são os olhos, de sorte que, ele dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas aí no versículo seguinte ele diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? O que eu quero dizer nessa noite? Que se a gente não aprender a enxergar com a fé, que eu creio que é a lente que nos permite enxergar além daquilo que vivemos, além daquilo que desejamos, que necessitamos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? E hoje nós vamos aprender na palavra do Senhor alguns exemplos aqui, alguns modelos que a santa palavra de Deus nos ensina. E assim como na escola, quem lembra o que a gente fazia na escola? Escrevia, anotava-se. Se você tiver a oportunidade de anotar tudo aquilo que te chamou a atenção. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos fadados ao erro. Quem se lembra do culto que foi, do texto que foi pregado aqui no domingo? Quem? Força a memória aí, irmão. É assim mesmo, nós seres humanos. Eu também não lembro. E aí, se a gente anotasse, tivesse anotado, a gente lembrava. Amém? Então essas ferramentas são ferramentas da nossa vida que a gente pode trazer para a nossa vida com Deus, sobre a palavra. Gostaria que vocês agora abrissem suas Bíblias novamente no livro de 2 Reis. Vamos iniciar o que Deus tem para falar conosco. Glória. 2 Reis, capítulo 6. Gostaria que você ficasse bem atento no que Deus vai nos dizer essa noite. Eu vou narrar a história aqui de Eliseu, o rei da Síria, e o servo dele. Eu vou narrar a história toda e depois nós vamos tirar alguns modelos, alguns códigos, algumas chaves que Deus vai falar conosco. E diz assim, do 8 ao 16. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falava, de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos?
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Vocês conseguiram entender essa história, essa narrativa? Foi assim que aconteceu. O profeta Eliseu, ele estava acampado. E o que acontecia? Naquela guerra, naquela época, o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. E o rei da Síria, ele tramava planos, ele tramava estratégias para atacar o povo de Israel. Mas o que acontecia? Deus falava aos ouvidos do profeta Eliseu, e Eliseu ia lá e mandava avisar o rei de Israel: ó, não fica ali porque o exército vai atacar. E assim o rei de Israel seguia. E o coração do rei da Síria se turbou. Por quê? Porque aquelas palavras, era secreto, era um negócio sigiloso. E aí o que aconteceu? O rei da Síria turbou seu coração. O que ele imaginou? Ele imaginou que tinha alguém no meio deles traindo eles. Alguém ia lá e contava para Eliseu. Mas não era isso que acontecia. Era o próprio Deus contando para Eliseu o que acontecia. E eles falaram secretamente. A Bíblia fala que secretamente em sua câmara de dormir. E aí, o que houve? E aí, em determinado momento, o moço, o servo de Eliseu, o moço, ele levantou um ensejo. A Bíblia destaca. Ele levantou um ensejo, aí ele se pôs afora. Aí na hora que ele olhou, o exército inimigo estava cercando aquele local, estava rodeado aquele local. E aí ele se desesperou. Ele falou: o que faremos, meu Senhor? E agora, como que eu vou sair dessa situação? Será que às vezes não acontece isso com a gente? Será que às vezes nós olhamos para o problema, nós olhamos para a situação, e agora, o que faremos? O que faremos? E aí o homem de Deus, muito tranquilamente, chegou lá naquele momento, falou: ah, você está de brincadeira. Será que você não está vendo que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele? Por quê? Porque a visão de um homem de Deus, a visão do homem de Deus era diferente. Ele olhou e ele viu o povo, mas ao redor daquele povo ele viu anjos, ele viu cavalos, ele viu carruagem de fogo. E ele falou para ele assim: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o mais radiante, o mais interessante, aí o que ele faz? Com a tranquilidade, ele fala assim para o Senhor: Senhor meu Deus, eu te peço, abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus concedeu. Aí Deus abriu os olhos do moço e ele viu. Ah, agora eu imagino a hora que ele viu. Ah, e ele deve ter crescido, hein? Por quê? Porque ele não estava vendo. A hora que ele abriu, Eliseu orou e Deus abriu os olhos do moço. Aí ele olhou e viu. Eis que o monte estava cercado de anjos, de carros de fogo, de exército lutando ao meu e ao seu favor. E aí eu creio que ele deve se tranquilizado, né? Mas essa história é linda, essa história é bonita, mas vamos aplicar ela agora. Alguns pontos que eu queria
passar por os irmãos. Primeiro, a visão, um modelo de uma pessoa que serve que nesse caso não serve a Deus, é uma pessoa, vamos dizer assim, natural. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, o rei da Assíria. Ele tinha uma visão natural, uma visão que se nós quisermos nos tornarmos pessoas vencedoras, pessoas que rompem barreiras, nós não podemos seguir esse modelo. A visão do rei da Síria. E mais o homem de Deus enviou de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. E o rei de Israel ouviu e enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falava e de que tinha avisado, e se guardou de não passar ali. Mas olha, então se turbou-se com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e disse: não farei saber quem é dos nossos, é por Israel? O que ele achou? Ele achou que tinha alguém traindo ele do próprio povo. A visão natural. A visão natural, a gente vai enxergar o natural. A gente não vai conseguir enxergar soluções pela fé. Olha a solução que ele propôs. Primeiro ele pensou que alguém estaria traindo ele do seu próprio meio. Depois, olha o que ele disse: então vamos prender o profeta. Aí ele mandou para servos para ver onde que ele estava. Eis que ele estava em Dotã, e enviou para lá cavalos, carros. Mas quando se trata de visão espiritual, de um modelo espiritual que a gente passa a viver, a nossa vida tem que ser diferente. Olha, quando a gente vem para a presença de Deus, porque eu falei de ensino, de educação. Se eu e você não aprendermos com Cristo como viver aqui na face dessa terra, através da palavra, através dos ensinamentos, através dos princípios que Ele nos passa, porque Jesus ele veio para curar. O que vocês acham? Jesus ele veio para fazer milagre. O que vocês acham? O propósito de Jesus era ensinar, mas no meio do caminho ele curava, ele libertava, ele realizava milagre, mas era no meio do caminho. Mas o propósito de Cristo era ensinar eu e você como viver uma vida transformada. Tanto é que o primeiro modelo de milagre dele foi o de transformação. Quando eu e você viemos para a presença de Deus, nós temos que passar por uma transformação. Nós não podemos viver essa vida natural. O que diz lá no livro de 1 Coríntios 2,14? Coloca aí, operador Cleiton. Olha o que diz a palavra do apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se eu e você estiver no natural, nós não vamos conseguir enxergar a saída, nós não vamos conseguir enxergar a solução. Sabe por quê? Lá no livro de Efésios 6, capítulo 12, lá indica onde é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Às vezes se levanta situação lá na nossa casa, que a gente vê com os nossos próprios olhos que não é normais. Mas devido a eu levar uma vida natural, se eu levar uma vida natural, eu não vou conseguir discernir o que é espiritual. E através do que eu não consigo discernir o que é espiritual, eu vou lutar com as armas erradas. Porque na maioria das vezes as pessoas naturais lutam com as armas erradas. Ele mandou prender o profeta, irmãos. O rei da Síria mandou prender o profeta. Se Deus revelava para ele, você acha que Deus não ia revelar uma saída, um escape, uma solução? E assim tem que ter nas nossas vidas. Eu e você não podemos levar uma vida como a gente levava antes. No meio do percurso,
A conversão significa uma conversão. Eu estou indo e eu me converto. Porque senão, jamais eu vou conseguir ver situações extraordinárias na minha vida. Amém? Quem compreendeu aqui? Glória a Deus. Agora vamos para o segundo modelo. Segundo modelo ou tipo de visão ou tipo de pessoa é o exemplo do servo. O servo ele vivia, vamos dizer assim, vamos colocar como um modelo carnal. O que é um modelo carnal? Uma pessoa que diz que é crente, que vem na igreja, que acredita em Deus, que serve a Deus, mas não consegue enxergar a Deus. Não consegue enxergar a solução que Deus pode fazer nas nossas vidas. E se a gente seguir esse modelo carnal, a gente vai estar pior do que o natural. Porque o natural ele ainda vai ter chance. Mas o do meio, o carnal, a gente vai passar uma vida toda enganada dentro da presença de Deus. Olha que o moço do homem de Deus. Olha, e ele disse: vai ver de onde está, para que eu envie mande trazê-los. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Agora, olha o moço. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ué, se a gente for analisar, se a gente for pegar Eliseu, se você for ver a biografia de Eliseu, Eliseu foi aquele que pediu a porção dobrada do profeta Elias. Eliseu foi aquele que abriu o Jordão. Eliseu multiplicou pães, está na Bíblia. O primeiro que multiplicação de pães foi de Eliseu. Ele fez flutuar um machado, entre outras. Se a gente pegar o livro de Reis aqui, e passar a analisar, ele ganhou a porção dobrada que ele pediu. Porque quando Elias foi sucumbido aos céus, ele pediu a porção dobrada e ele estava presente e recebeu. Mas olha a diferença. Olha a diferença. E o moço, ele andava com ele. Você acha que ele já não devia ter visto muitos milagres, muitas curas? Eu não sei se era o mesmo moço, o mesmo servo de Eliseu. Não posso confirmar isso, se era o mesmo daquela passagem que quando ele envia o bordão para ressuscitar o filho da viúva. Mas possivelmente ele deve ter presenciado muitos milagres com o profeta Eliseu. Mas só que nesse momento ele não conseguiu enxergar a provisão de Deus, a saída de Deus, o escape de Deus. Ele não conseguiu enxergar. Isso na nossa vida, principalmente nós que estamos um tempo na caminhada com Deus, se a gente não passar a colocar a fé como a lente para a gente enxergar aquilo que Deus nos proporciona, a gente vai se tornar um crente carnal, vamos dizer assim. Um crente que vem na igreja, que crê em Deus, mas não consegue enxergar o livramento que Deus está te dando. Que não consegue enxergar os anjos ao seu redor. E agora o terceiro modelo é um modelo espiritual. E esse não precisa nem falar, né, de quem que é. Quem que é? O modelo espiritual que nós tiramos dessa passagem. E com ele desceram a ele Eliseu e orou ao Senhor e disse:
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora olha como que é a diferença. A diferença de eu estar na presença de Deus. Está passando luto? Tá. Está difícil? Tá. Mas olha a diferença de quando eu coloco a fé. A fé é uma lente que nos possibilita enxergar além. Porque sem fé, necessariamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? O que é fé? A fé é a certeza daquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer. Se você está passando uma prova, se você está passando uma luta, você não vê saída, não vê solução, mas você tem que ter fé. Porque a fé é a certeza daquilo que vai passar. A tempestade ela vem, mas ela não vem para ficar. A tempestade ela vem e passa. Deserto não é para se morar no deserto. Deserto é sinônimo de milagre, é sinônimo de Deus aparecer nas nossas vidas. Mas o deserto é uma passagem. E se você que está me assistindo, você que está aqui me ouvindo, você está passando por um deserto, por uma luta que está difícil de enxergar solução, de enxergar saída, eu te convido a nesta noite abrir o seu coração, abrir os seus olhos espiritualmente falando, para que você possa enxergar aquilo que Deus tem para você. Que a vontade de Deus, irmãos, é sobre todas as vontades. Deus ele está conosco em todos os momentos. Deus ele está nos até um exemplo, às vezes uma situação que às vezes pareça ruim aos meus olhos, é um livramento de Deus. Um exemplo mesmo, ó. Você sai para trabalhar de manhã cedo, aí o seu carro fura o pneu, acontece algum incidente. Aí o que acontece? Naturalmente você não consegue. Naturalmente você já pensa assim: nossa, hoje vai ser um dia daqueles. Hoje logo cedo já aconteceu isso. Meu Deus! Mas às vezes aquilo lá é um livramento de um acidente. Às vezes é um livramento de morte que Deus está te livrando. E você com seus olhos físicos, olhos naturais, não consegue enxergar o que Deus está te livrando. É por isso que a atitude de um cristão é sempre agradecer. Porque nós temos que crer que Deus ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas prosperam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que trazer esses exemplos aqui como exemplos para a nossa vida. Se eu e você, assim como na escola, se eu e você não nos dedicarmos, se eu e você não colocarmos em prática tudo aquilo que nós viemos aqui, porque aqui verdadeiramente é uma escola espiritual. Assim como a escola física, a gente vai lá e se dedica, a gente vai lá e se esforça. Assim tem que ser na nossa vida espiritual. A gente vem para a igreja, a gente escuta, mas se a gente não põe em prática, a gente vai ficar repetindo. A gente vai repetir, até a gente pôr em prática na nossa vida. E uma coisa eu tenho certeza e não tenho medo de falar: se você põe em prática tudo aquilo que Jesus te diz, todos aqueles princípios de Jesus, você pode ter certeza, meu irmão. Você pode ter certeza, minha irmã, que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes você está numa situação que você não olha saída, não vê solução. Nós somos seres humanos. Quem não passa por momentos difíceis que até a gente mesmo olha para Deus e fala assim: oh meu Deus, o Senhor me esqueceu. Oh meu Deus, o Senhor não me responde mais. Mas nós temos que colocar a nossa fé em prática. Se a gente colocar a nossa fé em prática
E você falar assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar. Se eu e você não entender que nós temos que levar uma vida diferenciada, que eu e você fomos escolhidos, fomos chamados para viver uma vida separada, para viver uma vida diferenciada, nada muda. Se eu e você não entendermos isso, não entendermos o ensino que Cristo está nos dizendo, está nos falando, porque às vezes nós até pedimos uma resposta para Deus, mas às vezes não é aquilo que gostaríamos de escutar, e não é aquilo que queremos no momento. Às vezes Deus fala não, porque Ele sabe o melhor para você, Ele sabe o melhor para a sua família. Deus, Ele já te viu lá na frente. E eu e você às vezes não entendemos, ficamos bravinhos, ficamos meio com raivinha, igual aquelas crianças meio que rebeldes. Às vezes nós somos assim. Ser humano? Sim, nós somos. Mas o que eu e você temos que entender? Que nós somos seres humanos, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Porque se Cristo habita em mim, aleluia. Se Cristo habita em mim, eu não posso ver mais com meus olhos carnais. Eu tenho que enxergar com meus olhos espirituais. Porque olha a tranquilidade do profeta. Agora você imagina só, o moço, o servo dele, desesperado. Ah, o que faremos? E agora nós vamos morrer? E o moço, e o servo profeta, bem tranquilão, bem na dele. O que é isso? É uma pessoa centrada, uma pessoa que sabe o Deus que serve, uma pessoa que sabe que Deus Ele vai te livrar na hora certa, uma pessoa que sabe que Deus vai te proporcionar a saída, o escape, a solução na hora certa. Mas a hora certa é de Deus, o tempo é de Deus. O que nós temos que fazer? Crer, confiar. Por que uma das maiores virtudes dos homens de Deus foram a paciência? Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Mas às vezes Deus testa a gente de uma tal maneira que a gente tem que esperar. Quem gosta de perseverar? Às vezes a gente está fazendo algo e aquilo está dando errado, não está dando certo. Aí a gente quer desistir. Eu não vou fazer isso mais não vou fazer isso mais não está dando certo. Mas se a gente olhar pela vida dos grandes heróis da fé, e a gente tem que servir de exemplo, tem que seguir de exemplo. Gideão estava malhando trigo, quantos anos ele estava ali? E o anjo chegou e se assentou. Aí o anjo elogiou ele, ele falou o que para o anjo? O Senhor é conosco? Não. Ué, e por que o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? Mas dentro dele, Deus viu algo diferenciado. Dentro de Gideão, Deus viu algo diferenciado. E é isso que Deus tem que ver na minha e na sua vida. Tem que ver algo diferenciado. Tem situações que a gente fica com medo? Fica com medo. Mas a gente tem que ir além do medo. Mesmo com medo, a gente tem que prosseguir, tem que continuar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você prosseguir mesmo com medo, mesmo continuando. Está difícil, está doendo, mas prossiga, perseverança, paciência, confiança. Se você quiser ser um vencedor, principalmente na presença de Deus, principalmente na vida, você vai ter que adquirir esses modelos, modelo de confiança, modelo de temperança. E como que a gente adquire isso? Como?
buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas, porque Deus sabe o que Ele precisa, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso, e Ele está de braços abertos para que eu e você possamos abraçar Ele. Glória a Deus, aleluia. E Ele falou assim, e Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, meu querido. Não temas, meu irmão, minha irmã. Não temas. Essa situação não é para te matar. Essa situação não é para te derrubar. É só para te provar. É só para te provar. Mas você vai ver que depois da prova, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Depois de uma noite fria, depois de uma noite escura, sempre vem o raiar do dia. Sempre vem a hora que amanhece o dia, vem aquela alegria. Você já viu o sol nascer? Você já presenciou o nascimento do sol, a hora que começa a clarear? É só Deus que faz isso, irmão. É só Deus. Tira um momento, tira um tempo para olhar o que Deus faz. Olhar para o alto. Quando você olha para o alto, você amplia a sua visão. Mas quando você fica olhando para baixo, você sabia que cientificamente, quando a gente olha para baixo, a gente está enviando uma mensagem para o nosso emocional de tristeza. Sabe por quê? Qual que é o sinal de uma pessoa triste? Cabisbaixo. Então, automaticamente, o nosso corpo falando, quando você faz assim, você envia uma mensagem para o seu cérebro de tristeza. Isso aí é do nosso emocional, do nosso cérebro. Você já viu que interessante? Você sabia que esses tempos eu vendo uns estudos sobre o nosso emocional? Até o nosso movimento com o celular, isso aí está afetando a maioria das crianças, principalmente quando elas ficam no sofá olhando o celular cabisbaixo. Você pode ver que está vindo uma geração de criança depressiva, uma geração de criança que não consegue viver, não consegue mais brincar. Todo lugar que chega tem Wi-Fi, tem internet. Dá até dó, irmãos. Dá até dó, porque você chega num círculo de crianças, onde tiver 10 crianças, provavelmente as 10 vai estar com o celular na mão, principalmente se for na faixa dos seus 10 anos em diante. E isso está fazendo bem? Fisicamente? Fisicamente não está fazendo bem. Glória a Deus. Só para nós fechar nessa noite, 3 modelos nós apresentamos através da palavra de Deus. 3 modelos de pessoas. O primeiro foi o modelo do rei, que é o modelo natural. O modelo natural. O segundo modelo foi o modelo do servo, o modelo do moço, que é um modelo carnal. Uma pessoa que conhece a Deus, conhece o que Deus faz, mas a hora que chega a vez dela, ela não consegue enxergar. E o terceiro modelo, que é o modelo espiritual, o modelo do profeta, o modelo centrado. Qual desses modelos se encaixa na minha e na sua vida? Qual modelo que você quer para seguir na sua vida? Faça uma pergunta para você mesmo. Se autoanalisa nessa noite. Caramba, será que eu estou nesse modelo natural? Começa a fazer uma autoavaliação. Porque se você estiver no modelo natural, vai ser difícil de você ver aquilo que Deus quer que você veja. Vai ser difícil de você ver a saída, o escape. Quando você estiver passando aquele momento difícil, você vai olhar para as coisas naturais, você vai tentar resolver as coisas no mundo natural. E a nossa guerra não é
no mundo natural. Vocês lembram do primeiro texto da Bíblia? Vocês se lembram? Como que diz o primeiro texto da Bíblia? Primeiro foi criado a terra e os céus. É isso? Isso? Primeiro foi criado o quê? Isso. Primeiro foi criado os céus. Os céus e a terra. Então primeiro vem os céus. A nossa batalha começa primeiramente nos céus. A nossa luta começa primeiramente no nosso mundo espiritual. E se eu não aprender a lutar com as armas espirituais, eu vou sofrer muito. Sabe por quê? Porque a nossa força do braço aqui, ela é pouca. A nossa força do nosso braço, da nossa carne, ela é pouca. Nós desistimos, nós somos falhos. Se a gente não estiver com o nosso advogado lutando ao nosso favor, a gente vai desanimar, a gente vai parar, a gente vai desistir. E não é isso que Deus quer. Da mesma forma, se nós seguimos o modelo carnal, o modelo do servo, uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que escuta a palavra de Deus, mas não aplicarmos na nossa vida, vai ser pior ainda. Vou te provar daqui a pouco. E vai ser pior ainda se nós estivermos seguindo um modelo carnal. Mas um modelo espiritual é o que Deus quer para mim e quer para você. Ele quer te mostrar a saída. Ele quer te mostrar aquela batalha vencida. Ele quer realizar os seus sonhos. Ele quer que você vença essas tempestades. Mas se você não tiver aquele, vamos dizer assim, aquele óculos que vai te permitir enxergar além, e qual é esse óculos? A fé. A fé vai permitir que a nossa visão seja ampliada. E além do exército inimigo, nós vamos enxergar anjos, nós vamos enxergar carros de fogo, nós vamos enxergar Deus lutando ao nosso favor, porque a batalha não é nossa. Às vezes a gente tem um modo natural de viver que a gente coloca nas mãos de Deus, aí passa 5 minutos, aí a gente vai lá e... Se eu coloco nas mãos de Deus, eu tenho que ter paciência para esperar, eu tenho que ter confiança, porque Ele vai resolver, eu tenho que ter perseverança para não desistir. E às vezes eu coloco na mão de Deus, mas aí passa um tempinho, eu venho e tiro. Aí depois, sabe o que eu faço? Deus me abandonou. A culpa é do presidente. A culpa é do irmão, a culpa é da irmã, a culpa é do obreiro, do pastor, e automaticamente eu só vou empurrando, eu só vou jogando a culpa para os outros, e quando a culpa não é minha, o problema não é meu. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a responsabilidade de mim, das minhas atitudes, das minhas ações, e colocando em outro. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? Só para fechar aqui, vamos Apocalipse 3:15, por favor. Gostaria que vocês lessem comigo. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Consegue? Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que forte, irmãos. Olha que palavra que, se eu pegar essa palavra e trazer para a minha vida, é muito forte.
seja frio, nem frio, nem quente. Mas quando é bom, olha o que Deus diz: vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Eu gostaria que você pegasse essa mensagem, pegasse essa reflexão que foi falado aqui e guardasse no seu coração. Reflita nela no dia de amanhã. Reflita nela, irmãos. Reflita nela nos dias de amanhã, porque às vezes Deus fala aqui hoje, Deus está te dando uma solução hoje, o problema de amanhã, o problema do meio da semana. E se a gente não tiver com os ouvidos sensíveis, com os olhos, com a nossa visão espiritual enxergando além, a gente não vai conseguir enxergar a solução. A gente só vai ver os problemas, só vai ver a derrota. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos pedir a ajuda de Deus. Louve conosco esse louvor. Se você está passando por um momento de luta, de aflição, conte conosco. Conte conosco em oração. Venha orar conosco. Se levanta, coloque-se de pé no mundo espiritual, porque Deus ele tem uma saída para o seu problema. O seu problema não é impossível. Jesus falou assim, ó: se vocês crerem em mim, até o impossível vai acontecer. Se você tiver fé num tamanhozinho, num grão de mostarda, você vai falar para esse monte aqui: sai daqui, vai para lá. E vai acontecer. Sabe por que ele deu esse exemplo? Porque até o impossível vai acontecer se eu e você crer. Glória a Deus. Mas nós temos que crer. Amém? Preste atenção nesse louvor. Deixa ele falar com você.
e todas